Olá, sejam bem-vindos então à nossa terceira aula. Aqui nessa aula a gente vai estar abordando então estruturas, né, de repetição como for, o while, do while, e também um novo tipo de dado que a gente chama de array, que é uma lista, né, onde é que a gente pode ter uma lista de vários tipos de dados dentro dela, né, e a gente vai estar aprendendo então a como manipular isso, né, como usar isso a nosso favor. Convido vocês a responder o formulário que a gente tem sobre duas perguntas sobre aqui a nossa trilha de aprendizado, que é voltada para iniciantes, para quem nunca teve contato com programação e lógica de programação, a gente está usando JavaScript. Mas esse formulário também tem a ver com carreira, tanto para as pessoas que estão pensando em que carreira vão seguir, tanto para pessoas que já têm uma carreira e querem contar como é que foi a experiência aí, né, na escolha da sua carreira profissional. Então é isso que a gente vai estar vendo nessa aula. Então aqui, a primeira estrutura de repetição que a gente vai estar vendo é a for, loop na sua tradução para inglês, para português, é repetição. Então a primeira estrutura que a gente chama é for, ela é a estrutura mais simples que a gente vai estar fazendo, então, uma repetição, né, utilizando for, que conta de 1 até 5, tá? Então, eu criei aqui um comentário, né? O comentário é com 2 barras. Aqui embaixo eu vou escrever for, vou abrir parênteses, e o nosso for, ele espera 3, digamos, parâmetros, 3 expressões dentro dele. A primeira é que eu vou falar que eu vou criando uma variável, então, que se chama i, de iterador, ou seja, toda vez que esse for fazer um ciclo, eu vou estar iterando, vou estar, né, mexendo nessa variável, por isso que ela se chama variável. Vou falar, tô declarando ela aqui, eu poderia estar declarando ela antes. Mas assim é o jeito mais comum que vocês vão ver. Então, vou estar declarando que a minha variável i tem o valor de 5, eu estou atribuindo, desculpa, tem o valor de 1, estou atribuindo esse valor à minha variável. Para separar, para a gente colocar nosso segundo argumento, né, nosso segundo parâmetro, que a gente vai, vou falar parâmetro, tá? É um ponto e vírgula. E daí depois disso, a gente vai estar falando até quando. Então, o nosso iterador vai começar em 1, e aqui a gente vai estar colocando a condição de que a gente quer que termine. Então, a gente quer que comece com 1 e a gente quer que vá até 5. A gente pode fazer de duas formas. Eu posso falar que eu quero que isso aconteça até enquanto i for menor ou igual a 5. Então, eu estou contando 5 nessa contagem, né? Ou eu poderia estar colocando que seja menor do que 6, porque ele vai ir até 5 e não inclui o 6. Eu vou estar colocando o igual a 5, porque eu acho que fica mais legível, tá? E aqui a gente colocou, então, nosso argumento, né? Nosso parâmetro do que a gente quer que faça até o final. Então, vai começar em 1, daí vai para 2, 3, 4, 5 e vai parar no 5. Mas o que a gente quer que aconteça a cada repetição? Como a gente está contando de forma crescente, então a gente está aumentando cada vez mais nosso número, 1, 2, né? Se fosse de forma decrescente, a gente estaria vindo de 5, 4, 3, né? Dessa forma, a gente quer que seja crescente. Então, eu coloquei aqui o ponto e vírgula para separar, para a gente colocar nosso terceiro e último argumento, que é o que a gente quer que aconteça a cada iteração. A cada iteração, eu quero que i seja incrementado. Eu poderia botar aqui i é igual a i mais 1. Opa! I é igual a i mais 1. E aí ele vai fazer assim, né? Porém, tem uma forma mais bonita da gente falar que a gente quer somar mais 1 ao número que já temos, que é colocando mais duplo. Então, com esse mais duplo, ele vai fazer aquilo que eu escrevi antes, que ele vai somar o número mais 1. Também existe a forma de decrementar 1, que deve colocando 2 sinais de menos, né? No nosso exemplo, a gente vai estar colocando 2 de mais, até porque se a gente colocasse menos, a gente teria que inverter ali
a nossa declaração, né? Teria que botar o 5 primeiro e o 1 por final, porque senão o nosso for não vai ser algo coerente, né? Então, a gente vai aqui, depois que a gente colocou todos os nossos 3 parâmetros, né? A gente vai abrir chaves fora dos parênteses, em que aqui dentro, da mesma forma que nem a gente viu no if, né? A gente vai estar colocando a instrução que a gente quer aqui. Isso aqui vai ocorrer enquanto ele estiver fazendo esse for para cada uma das vezes, tá? Então, aqui eu vou estar querendo colocar um console.log para mostrar para vocês a contagem que ele vai estar fazendo. Então, eu vou botar aqui que eu quero né, que ele imprima I. Deixa eu salvar e limpar, porque estava meio poluído aqui o console, né? Acho que agora ele vai pensar de novo, vai imprimir para nós. Então, aqui no nosso console, vejam que ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, né? Foi até o 5, como a gente queria. Ele começou no 1, depois imprimiu o 2, o 3, o 4, o 5. Que era o que a gente queria que ele fizesse, né? Vejam que ele foi só até o 5, porque eu botei que era menor ou igual a 5, né? E agora eu vou mostrar para vocês, já que eu comentei. Não ia mostrar, mas eu vou mostrar então a forma decremental. Que eu vou inverter, vou botar aqui meu I, vai começar em 5. E eu quero que ele vá até 1. E aqui eu vou... Vejam que ele não soube o que fazer, né? Porque eu não coloquei aqui que, na verdade, eu quero que ele decremente. Deixa eu salvar. Ele está processando. Opa. Aqui é maior ou igual. Pronto. Agora, ele fez a forma decremental. Viram que eu tive que inverter aqui. Botei, em vez de 1, eu botei o 5 aqui. Tem que inverter também a tua seta de comparação, né? Em vez de ser menor, eu quero que seja maior que. E daí eu também coloquei o 1 aqui. E aqui, em vez de eu incrementar, eu decrementei. Daí ele fez ao contrário. Ele foi do 5 até o 1. E essa, então, é a primeira loop, né? A primeira nossa estrutura de repetição. O for é a estrutura mais simples, né? E a gente vai estar vendo, então, agora a do while. Então, eu já vou apagar aqui e já... Então, voltando aqui com a nossa estrutura de while, a gente vai estar fazendo o mesmo exercício que a gente fez anteriormente com for, de uma contagem de 1 a 5, mas a gente vai estar utilizando uma estrutura de repetição que se chama while. Em inglês seria, a tradução para português seria enquanto. Então, enquanto uma expressão que a gente vai estar informando para a nossa função de while for verdadeira, ela vai continuar fazendo aquela repetição. Então, ela tem uma estrutura um pouco diferente do for, que a gente fala o quanto que vai iniciar e o quanto que vai, enquanto vai terminar. Na while, a gente coloca, né, apenas a que vai até enquanto a gente quer que aquilo seja executado. Então, o while se escreve com WH, né? E eu vou estar aqui, então, criando uma variável chamada contador. E eu vou estar atribuindo a ela o valor de 1, tá? E aqui a gente vai estar começando, então, a criar nossa estrutura de while. Então, o while, a gente vai escrever ele aqui. Abrir parênteses e dentro do parênteses a gente vai estar informando para ele a condição, né? Que a gente quer que seja... que seja a final, né? Então, enquanto aquilo ali for verdadeiro, ele vai fazer. Se essa expressão for falsa, ele vai parar de fazer o que está dentro, vai estar dentro da informação que a gente está passando para ele. Então, a gente está querendo que conte de 1 a 5. Eu já declarei a minha variável ali em cima da linha 2 com o valor de 1. E eu quero que conte até o meu contador, né, que vai ser o meu iterador, chegue ao valor de 5. Então, eu quero que faça isso enquanto o meu contador seja menor ou igual a 5.
E é aquela mesma história. Se eu não colocar aquele igual ali ao lado da seta de comparação, do menor que, eu teria que colocar o valor de 6, né? Porque aqui nesse exemplo ele está incluindo 5. Então eu passo para fora do parênteses e vou abrir chaves. Eu dou um Enter. E aqui eu vou botar um console.log só para nós vendo, né? Essa contagem aqui. Vou dar um espaço e vou falar que eu quero que imprima, né? Então, junto com o contador. Aqui embaixo, eu vou botar o que eu quero que aconteça em cada ciclo da repetição. Diferente lá do for, que o terceiro argumento era o que a gente estava querendo que ele faça a cada ciclo, né, no iterador, que a gente quer que, ali a gente estava querendo que ele iterasse o iterador de forma crescente, né? Aqui a gente também vai querer que ele itere de forma crescente, mas eu vou colocar então ao final aqui, contador. Eu poderia que contador é igual a contador mais 1. Isso aqui estaria certo. Porém, como a gente viu, tem uma forma mais bonita da gente falar que a gente quer que algo some mais 1, né? Então eu vou apagar aqui e vou colocar que eu quero contador mais. Então ele vai fazer a mesma coisa que estava escrito antes ali, que era incrementar mais 1. Só que nesse caso aqui eu estou colocando com esse mais. Tá bom? Então eu vou salvar e eu vou limpar aqui o console. Então, gente, voltando aqui, eu tive que aqui limpar o console e salvar e esperar um pouquinho, porque como eu tava escrevendo, né, enquanto eu tava aqui conversando, explicando, né, para vocês essa estrutura de repetição, ele entrou ali tentando fazer os console log e tava repetindo demais. Aí até ele entender que eu tinha parado, que era para imprimir o que eu tinha salvado, demorou um pouquinho, tá? Eu também tenho como abrir e fechar aqui o console se vocês estiverem tendo algum problema também para estar executando o código. Geralmente, se vocês fecharem e abrirem o console, ele vai executar de novo, tá bom? Então tá, agora voltando para o nosso exemplo, né? Ele imprimiu aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 e o 5, né? Da forma como a gente queria, né? Ele fez a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior com for, e aqui a gente acabou fazendo, então, com o while, né? Aqui a gente pode também fazer o mesmo exemplo do anterior, né? Botar menor ou igual a 1 e ele vai fazer de forma decrescente, né? Então, deixa eu limpar aqui. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ah, ó, vejam que eu fiz algo de errado. Vejam aqui que eu fiz. Foi bom isso acontecer, ó. Vejam que eu fiz com o contador, é para somar, né? Incrementar o contador. Enquanto o contador for maior ou igual a 1, né? Então, ele começou no 5 e foi embora. Só que eu esqueci, ó, de colocar que na verdade eu queria que ele decrementasse. Então ele tá somando infinitamente. Vejam que ele entrou tipo no loop, né? Então eu vou salvar aqui e agora ele vai demorar para voltar. Deixa eu salvar aqui. Ó. Então ele começou. Aqui ele ainda estava fazendo o outro, né? E aqui ele começou 5, 4, 3, 2, 1. Então ele fez ao contrário do que a gente estava fazendo anteriormente. Vejam que é fácil a gente acabar caindo, né? Ali numa estrutura de repetição de um loop infinito que nem tava, né? Por conta que a gente queria que fosse, enquanto fosse, né, menor ou igual a 1, e a gente não fez um decremento, a gente estava incrementando. Então o valor, em vez de estar diminuindo, a gente estava aumentando. Então, essa é a segunda forma de estrutura de repetição que a gente está abordando aqui na aula, que é o while, e a gente vai estar indo para a terceira e última. Então, voltando com a nossa terceira estrutura de repetição que a gente vai estar vendo, ela se chama do while, e ela é muito parecida com o for que a gente viu por primeiro, e o while que a gente viu agora por último. A diferença dela é que na estrutura de montagem, assim, da condição e do loop,
ela vai executar pelo menos uma vez o que a gente está declarando ali dentro da execução. A gente vai estar vendo um pouco melhor aqui. Eu vou estar declarando, então, um contador e vou estar atribuindo ao valor dele de 1. E aqui embaixo eu vou estar escrevendo a estrutura do while. Ele é um pouco diferente das anteriores, porque eu vou escrever do, que é faz em inglês, né? Então, faça isso. Vou abrir as chaves dele. E aqui dentro eu vou colocar o que a gente estava colocando dentro do for e do while, o que eu quero que ele execute. Como nosso exemplo é parecido com os anteriores, eu vou estar colocando também parecido. Vou estar colocando console log, botando a contagem, para a gente ver esse número sendo somado, né? Vou botar aqui o contador. E a gente vai também estar iterando sobre ele. Então, a gente vai estar somando o valor do contador nele de forma crescente, da mesma forma que a gente fez nos outros exemplos, colocando um mais mais. Bom, a nossa cláusula, né, de execução que a gente quer que ele faça durante as repetições, a gente acabou de escrever, mas a gente ainda não colocou a condição que torna essa repetição verdadeira enquanto, né? Então, aqui, como while significa enquanto, eu vou estar escrevendo while aqui ao final, abrindo parênteses e dentro dele colocando a expressão que tem que se manter verdadeira para esse loop continuar sendo repetido a cada iteração, né? Eu quero que ele seja repetido enquanto o contador for menor ou igual a 5, que nem a gente fez nas outras exemplos, né? Voltando, como a gente está fazendo esses contadores, né? Eu recomendo que vocês fechem o console e abram de novo, porque às vezes ele entra numa repetição enquanto a gente está escrevendo, né? Para vocês não levarem algum susto. Então, ele foi do 1 até o 5, como a gente esperava, né? Mas como a diferença do while para o while é que ele vai ser executado pelo menos uma vez antes de ele verificar esse while. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o nosso contador, eu vou trocar o contador para o valor de 5 e eu vou colocar que eu quero que isso seja feito enquanto o contador for menor do que 5. Então, vejam que essa condição de while, ela não é verdadeira, porque o nosso 5, né, não é menor do que 5. 5 não é incluído nessa nossa verificação, isso aqui é falso. Mas ele mesmo assim vai executar isso pelo menos uma vez, que é diferente do while. O while, se eu colocasse a estrutura do while desse jeito, com o contador com esse valor, ela não seria executada. Então, dessa forma, ele vai executar pelo menos uma vez. Ó, vejam que ele imprimiu contagem é igual a 5. E não fez mais nada. Então, de estrutura de repetição, a gente viu o for, o while e o do while. E agora a gente vai passar para um outro exemplo, vendo um novo tipo de dado, que se chama array, que a gente vai estar vendo melhor num próximo exemplo, que eu já volto. Então, vamos ver aqui o nosso último exemplo da aula, que a gente vai estar conhecendo um novo tipo de dado, que é o array, ou lista, e como que a gente vai estar trabalhando com ele utilizando as estruturas de repetição. Vai ficar um pouco mais claro, né, como que a gente utiliza elas e o motivo, né, que a gente vai estar iterando, então, sobre o em nossa lista, né, aqui no nosso exemplo. Eu vou estar criando uma variável chamada lista, e que a gente vai chamar como se fosse uma lista de compras. E o nosso novo tipo, né, o array, ele é declarado dentro de colchetes, que é esse caractere aqui, vocês podem olhar no teclado de vocês, fica geralmente perto das chaves. E dentro desse colchetes, a gente vai colocar dados que vão estar separados por vírgula. Então, imaginem aqui que eu vou estar colocando 1, vou estar separando ele com uma vírgula, aqui vou estar colocando 2, separar com uma vírgula,
E colocar aqui como exemplo o 3 e o 4. E não vou estar separando como vírgula. Se eu colocar isso para imprimir no nosso console, vocês verão que ele vai imprimir 3 coisas. Porque a gente tem 3 dados aqui dentro, né, separados por vírgula. Esse 3 e o 4 não vão estar separados. Eu tenho que deixar isso explícito com uma vírgula para ele entender que ali é um novo campo, uma nova posição, que nem a gente chama. Outra coisa interessante de arrays, vou colocar aqui colocando exemplo, em que a nossa primeira posição não começa no número 1, ela começa no número 0. Então, se a gente fosse contar, isso aqui seria 0, 1, 2 e 3. Essas seriam as posições. Ali na posição 0 estaria o número 1. Estaria basicamente assim, ó. Tô trocando aqui para ficar mais claro. Vejam aqui que ele conta as posições a partir do 0 e não do 1. Então tá, visto isso, a nossa variável, que é um array, a gente está imaginando que ela é como se fosse uma lista de compras e aqui dentro a gente vai estar colocando os itens que a gente quer comprar. Então, a gente vai estar colocando, o array aceita número, aceita letras, aceita frases, né? Aceita vários tipos de, aceita tabuleano também, aceita todos os tipos assim de dados, tá? Aceita também arrays dentro de arrays, então listas dentro de listas, mas isso é algo bem mais avançado, assim, que se vocês se interessarem pelo tema, né, a gente pode até abordar. Então, aqui eu vou colocar o primeiro item da nossa lista, que eu vou colocar um leite. Nosso segundo item vai ser um arroz. Terceiro item eu vou estar colocando massa. E o nosso quarto e último item eu vou estar colocando café. Então, imagina que isso aqui é uma lista então, de compras. A gente tem 4 itens aqui para nossa compra, né? E a gente vai estar utilizando a estrutura de for para estar imprimindo no nosso console cada uma dessas posições. Então, a gente vai imprimir leite, depois arroz, depois massa e depois café. Então, aqui no for, eu vou criar a estrutura que a gente já viu, né? No primeiro argumento que eu vou passar para ele é o que eu quero que ele inicie. Então, eu quero que ele inicie a partir do 0. Então, eu vou criar aqui a variável chamada i, que é a variável na qual eu vou estar iterando para estar fazendo o nosso loop, para fazer o controle do loop, né, da repetição. Eu quero que ela comece no 0, porque o array, a primeira posição dele é 0, porque se eu começar no 1, ele vai começar do arroz em diante, e o leite vai ficar de fora, né? Então, eu coloquei aqui o 0, vou separar com ponto e vírgula. No segundo argumento, eu vou estar colocando o quanto que eu quero que ele faça para separar. Aqui a gente poderia declarar o número que a gente sabe, né? A gente sabe, a gente tá vendo que são 4 itens. Então, eu poderia falar para ele que eu quero que ele intere até que seja, né, menor ou igual a 4. Porém, tem um jeito mais legível de se fazer isso, porque imagina que tu talvez tenha uma lista enorme, tu não vai contar quantos itens tem. Então, a gente vai estar aprendendo um método que a gente chama novo aqui, que a gente vai querer que, então, itere enquanto i for menor do que lista.length. O que é esse length? A gente está falando assim, ó. Tu itera enquanto o i for menor do que o tamanho dessa lista. O ponto length vai retornar o tamanho dessa lista, que ele vai retornar 4 para nós. E isso vai funcionar. Então, para listas, a gente consegue acessar esse método que a gente chama length, que na tradução do inglês para português é tamanho. O nosso terceiro argumento do nosso for é o que a gente quer que ele faça na nossa variável de iteração. Então, a gente quer que ela seja incrementada, né, com valor, colocando aqui o mais mais. Vou abrir as chaves e aqui dentro eu vou botar o console.log
para a gente ver qual que é o item que ele está imprimindo. E aqui a gente vai fazer uma coisa que vocês vão ver que vai dar um erro. Se eu colocar só I, eu não quero saber o valor de I. Ó, veja o que ele está imprimindo. Ele está imprimindo 0, 1, 2 e 3. Eu não quero saber o valor de I. Eu quero saber o item da lista, né? Só que como é que eu acesso esse valor da lista? Porque se eu só colocar lista aqui, ele vai imprimir a lista. Ó, ele está me imprimindo toda a lista. E eu não quero ela. Eu quero saber um item específico. E como é que eu acesso isso? Informando a posição do item. A posição do nosso item a gente está salvando, então, nessa variável que a gente está iterando. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir um colchetes aqui ao lado do nome da variável. E dentro do colchetes eu vou estar colocando o nosso i. E agora sim ele vai imprimir cada item por vez. Ó, ele imprimiu leite, arroz, massa e café. Viram que ele não imprimiu mais o array? Ele imprimiu cada uma das nossas posições. Agora eu vou apagar aqui e vou colocar que eu quero que ele comece a partir do 1. Estou fazendo isso propositalmente para a gente ver que ele vai imprimir a partir do arroz. Vejam que ele deixou o leite de fora, porque o array começa, as posições começam em 0, por isso que ele ficou de fora. Então, quando a gente estiver trabalhando com arrays, a gente tem que cuidar que as posições começam em 0 e não em 1. E a gente também tem esse método aqui, chamado length, que é o tamanho, que nos ajuda bastante, tá? Eu vou imprimir aqui em cima, para vocês verem também, o que ele está retornando naquele ponto length, tá? Deixa eu salvar. Eu repeti aqui o A. Eu tirei ali a repetição. Ó, vejo que ele me retornou que a minha lista tem um tamanho de 4, que tem 4 posições. 4 itens, né? Então, esse era o último exemplo, utilizando um for e utilizando um novo tipo aqui, como um array. E vejam que o for e nossos loopings, né, são bem poderosos, a gente consegue fazer bastante coisa com eles. Eles vão nos acompanhar aí em outros exemplos futuros.